Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Continuando o nosso curso gratuito de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL do Delphi. Eu estou aqui com a tela de agenda onde a gente parou na aula passada e a gente vai resolver alguns problemas aqui e dar continuidade na programação dela. O primeiro problema é em relação aos minutos, falta acrescentar os minutos no intervalo de 15 em 15. E também quando você clica novamente na lupa, ele não apaga o conteúdo da grid e acrescenta um conteúdo novo, gerando assim duplicidade. Então a gente vai resolver esses problemas. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card o link com a descrição com os outros vídeos. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e vamos ao vídeo. Bom pessoal, eu estou com o código-fonte aberto aqui e a gente vai na classe agendamento e vai fazer uma alteração nesses minutos. Para ele aparecer duplicado ali, 00, em vez de aparecer um 0 só, a gente vai colocar aqui a expressão format float, o comando format float, e vai definir o primeiro parâmetro dele, que é a máscara, como 00. Assim ele garante que vai ter 2 dígitos na hora de mostrar. E o int to str a gente tira porque não precisa mais. Eu posso passar o segundo parâmetro como o próprio minuto, tá? Depois, aqui na unit agenda, que é a unit desse formulário aqui, no clique do botão da pesquisa, eu vou apagar o nosso client dataset antes de fazer a chamada da função fnc montar agenda. Então eu coloco aqui cdsagenda.empty-dataset. E também depois que ele preencher esse client dataset, eu vou mandar ele ir para o primeiro registro, para ele começar no topo ali dos registros dos minutos, tá? Então dessa forma a gente já resolve esses problemas iniciais. Depois eu vou acrescentar os minutos de 15 em 15. Então para isso eu vou fazer um for dentro do for que a gente já tinha. Vou colocar um contador i e ele vai do 0 até o número 3. Por que do 0 ao 3? Porque assim ele conta 4 vezes. Se eu colocasse igual a 1, eu tinha que ir até o 4. E aí eu declaro esse contador aqui em cima. E dessa forma ele vai executar esse for 4 vezes. E aí eu preciso colocar aqui begin, end, eu preciso acrescentar os minutos de 15 em 15. Por isso que a gente não usou a própria variável minutos como contador ali no for. Precisou de uma variável extra, que é a i, tá? Porque a gente não pode incrementar a variável contadora que está sendo usada para ser o contador dentro do for. Então eu coloco aqui minutos, recebe minutos mais 15. Então na primeira vez, quando ele chegar na hora 6, que é a inicial, ele vai colocar o 00, o 15, o 30, o 45, e aí depois eu preciso voltar os minutos para 00 novamente, para ele ir para a próxima hora, que é a hora 7 e assim por diante. Então vamos compilar para ver como é que ficou. Então abrindo o projeto aqui, eu seleciono a data, o profissional, clico na lupa e ele vai mostrar de minuto em minuto, ó, 00, 15, 30, 45 e aí passa para a próxima hora e volta no 00 novamente, tá? Então dessa forma ele fica todos os horários corretos, iniciando, sempre que der o consulta, inicia no primeiro registro da tabela, que é o primeiro horário, a hora 6. Se eu clicar novamente no botão de consulta, ele não vai mais sobrescrever, né, duplicar os resultados, porque a gente fez a limpeza ali anteriormente. Tá? Então essa é a primeira modificação. Agora a gente precisa popular esses horários com os horários que já estão agendados, colocando o nome do cliente e o nome do profissional. Então para isso, a gente vai fazer algumas alterações, mas antes eu vou acrescentar aqui o format float também para a hora, tá? Para ele ficar, em vez de 6, 2.00, ele ficar 06, 2.00, para manter o padrão e conseguir encontrar os registros corretamente quando
ele é lançado, porque quando eu lanço um agendamento, ele lança como 06. Então aqui tem que ser igual para manter o padrão e poder buscar esse horário posteriormente, tá? Então, agora voltando à nossa Unity Agenda. Então, compilando, pessoal, ele vai ficar no padrão todos de 2 dígitos, tanto para hora quanto para minuto, tá? Então tá montado o nosso cliente dataset, agora falta só colocar o nome do cliente e o profissional que já tem agendamento para aquele horário. Então aqui no botão de consulta profissional, eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de carry horários. Essa variável vai ser do tipo tfd carry. E aí eu preciso dar um Ctrl Shift A aqui para adicionar no uses, para ele reconhecer o tfd carry. E aí eu preciso inicializar essa variável que eu acabei de criar. Então eu vou colocar ela, pessoal, aqui nesse ponto aqui do nosso código. Assim que eu monto o client dataset, eu inicializo a variável carry horários dentro de um try. Então eu coloco try carry horários recebe tfdcarry.create e o dono dessa carry vai ser o próprio form agendamento. Tá? Então eu copio aqui form agenda e coloco ela aqui como dona desse tfdcarry. Depois de inicializado ela, eu preciso atribuir a conexão. Então, o connection dela vai receber o form dados.fdConnection, que é o nosso componente de conexão que está lá no nosso form dados, no nosso data módulo. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa carry temporária que a gente criou aqui, receber aquela consulta inicial que nós fizemos algumas aulas anteriores, que é a consulta responsável por montar o SQL para retornar os agendamentos que já estão marcados de acordo com o profissional e com a data. É aquela que a gente tinha comentado na aula passada. A gente comentou e criou a montar agenda, então agora a gente utiliza essa consulta que a gente fez na aula passada, retornando o resultado para dentro da carry horários. Tá? Então, a carry horário já vai conter uma série de registros responsável pelo resultado da consulta que a gente fez. Então, a gente pega, posiciona ela no primeiro registro, no primeiro resultado, com carry horários.first, e aí a gente faz um while. Escreve o while, not carry horários.end of file, EOF, ou seja, enquanto ela não chegar no final, no último registro ali, no final de arquivo, então a gente vai fazer a atualização dos horários do nosso client dataset de acordo com o resultado que veio aqui. Tá? Então, para esse while funcionar, eu tenho que dar o next no final. Após fazer os comandos, eu tenho que pular para o próximo registro. Então, dessa forma, a gente monta o while e aqui a gente vai atualizar o nosso client dataset de acordo com o horário que foi selecionado lá do banco. Então, eu coloco if cds agenda.locate, vou usar aqui o comando locate, tá? .locate, e como parâmetro do locate a gente tem que passar o campo que a gente quer buscar do client dataset, o valor que a gente quer encontrar nesse campo e as opções. Se você quer buscar case insensitive, que seria toda a palavra que você digitou, todo o valor, ou o LO partial key, que é somente uma parte do resultado. Então, se ele encontra uma parte do resultado, ele já retorna para você. No caso do LO partial key. No caso do LO case insensitive, ele retorna para você quando ele encontrar o resultado exato que você está procurando, tá? Então, fiquem atentos na hora de colocar essa opção aqui do locate. E aqui o primeiro parâmetro é o campo, o nome do campo que eu quero buscar dentro do cliente. É o HR hora. E o valor vai ser o valor que vai estar lá na consulta que a gente fez no carry horários. Então, carry horários.fieldByName.
Entre parênteses aqui, o field name vai ser o HR hora, que também no nosso banco de dados tem o mesmo nome. E as string, porque ele é do tipo string, tá? Então, vou dar um enter aqui só para posicionar melhor para vocês poderem ver o if completo. Então, pessoal, depois de executado esse locate, se ele encontrou, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse registro encontrado do client dataset. Tá? Então, eu vou colocar begin-end aqui no if. E dentro desse begin-end, eu vou editar o nosso client dataset. Então, CDS agenda. Eu vou colocar mais alguns registros aqui, pessoal, que são os dois campos que a gente vai ter que alterar quando ele encontrar esse horário, tá? Então aqui o primeiro é CDS agenda.edit. Eu vou abrir ela para edição. E aqui o CDS agenda.post. Eu vou confirmar a alteração que eu fiz. E aí, eu vou alterar os dois campos, que é o nome do cliente, o DS cliente, e aqui o DS profissional, o nome do profissional que eu quero alterar, montar a minha agenda, tá? E aí, os dois campos são do tipo string, então eu coloco as string. E esses dois campos vão receber os valores que foram retornados na nossa carry horários, na nossa função de consulta que eu joguei dentro do carry horários. Então eu coloco aqui carry horários, field by name ds cliente, carry horários, field by name ponto ds profissional. Aliás, field by name ds profissional. Depois de feito isso, pessoal, o nosso cliente fica montado, tá? Não esquecendo, deixa eu só apagar esse final aqui que duplicou. Não esquecendo de destruir o carry horários da memória, tá? No final. E aqui, antes do while, ou melhor, antes do if locate, eu preciso posicionar no meu primeiro registro do cliente. Então, CDS agenda.first, tá? Porque dessa forma ele vai localizar a partir do primeiro registro do client dataset. Compilando, a gente tem a nossa tela de agenda aqui. Eu vou pegar do dia 25, que eu inseri manualmente uma série de registros, escolho o nome do profissional e ele já preencheu aqui para mim os horários que estão ocupados. Então eu tenho um às 8, tenho um às 10h30. Eu preenchi porque, manualmente, pessoal, mesmo cliente, mesmo profissional, tá? Isso é só para teste, só para poder mostrar para vocês o resultado. E aqui o último horário agendado que eu tenho é às 15h15. Então dessa forma, se eu buscar aqui um outro dia, ele não vai mostrar nenhum porque não tem nenhum registro para esse profissional nessa data, tá? Então assim a gente conclui a aula de hoje. Quem precisar do código-fonte, clica no primeiro link da descrição para saber como é que faz o download. Na próxima aula a gente continua com esse formulário aqui, fazendo melhorias neles e finalizando, tá? Espero que tenham gostado. Deixa o like, muito obrigado e até a próxima.